está falando de carnaval e é um momento de diversão e alegria, seja na avenida, nos blocos ou nas micaretas, né? Mas, infelizmente, a folia, ela dá uma falsa sensação de que tudo é permitido e as queixas de assédio são muitas. Levantamento do Datafolha mostra que 1/3 das mulheres conta ter sido assediada na rua e 1/5 no transporte público. O ambiente corporativo é citado por 15%, a escola ou faculdade por 10% e a violência em casa por 6%. Especialistas apontam que a falta de campanhas educativas, de acesso à justiça e de coragem para denunciar colaboram para o aumento no número de vítimas. Mas será que as pessoas têm percepção do que é assédio ou não? O que você define como assédio? Assédio tem até uma coisa que está rolando muito na internet que a gente está vendo agora, que a partir do não, qualquer coisa é assédio. Se a menina não quer te dar oi, se você forçar ela a te dar oi, já é assédio. Quando a gente passa de um limite que não está aprovado para a gente ir adiante. Falta de respeito, enfim, é achar que a gente pode tudo. Às vezes a pessoa fica te tocando, querer te forçar a fazer alguma coisa que você não quer, chegar passando a mão. E muitas vezes o próprio linguajar, né, que a pessoa chega para falar com você. Você já foi ou já presenciou alguma cena de assédio? Ônibus, trem, essas coisas a gente vê muito homem às vezes se aproveitando mesmo da situação, né? E quando aconteceu uma situação dessa, qual foi a sua atitude, por exemplo, com um cara que tentou te assediar? Olha, quando é verbal, e aí, sei lá, a gente tá lá, tá na brincadeira, eu não costumo ficar brava, sabe? Eu só, tudo bem. Agora, quando é físico, eu geralmente dou um tapa, ou eu falo alguma coisa, eu realmente não gosto. O assédio sexual, por exemplo, agora tem bloquinhos de carnaval, o pessoal abusa, vai em festas. Se acontecesse com você, qual atitude você tomaria? Eu nem gosto de ir justamente por esse motivo. A falta de segurança que a gente tem. Não só por causa de uma terceira pessoa na mesma região, no mesmo lugar que você, ocupando o mesmo espaço, como também a segurança pública falha muito com isso. Agora, se acontecesse comigo um assédio físico, o ônibus, a pessoa se esfrega, ou ele pega onde ele não deveria, porque não faz parte dele, é meu corpo. Eu acredito que a primeira opção minha seria falar assim, isso não está acontecendo. E a segunda seria fazer um escândalo, porque sozinha eu sei que eu não dou conta. Como é que rola uma paquera, por exemplo, na hora de um bloquinho, de uma festa, por exemplo, no carnaval? É muito fácil você ver quando há consentimento, uma paquera, um flerte. Se a pessoa se interessou por você, você vai reparar isso. Se a pessoa não está interessada, você também vai reparar e aí você é só não se aproximar ou não tentar. Se a pessoa está interessada, ela vai te olhar, ela vai te dar uma abertura. Você sabe, você consegue perceber quem te dá abertura e quem não te dá abertura. A pesquisa também indicou aumento nos relatos de assédio conforme o tamanho da cidade. Nos municípios com até 50 mil habitantes, 30% dizem ter sido vítimas. Enquanto nos que têm mais de 500 mil moradores, a taxa sobe para 57%. O clima de carnaval, propício para paqueras, pode também gerar situações constrangedoras. Como identificar o assédio? Como denunciar e combater esse problema? É isso que vamos acompanhar agora, aqui no Revista da Cidade. Ótimo, Danilo Frois, parabéns pelo VT, viu? Mandou muito bem. Nós estamos recebendo a Paula Santana Machado de Souza, coordenadora auxiliar do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública de São Paulo. Seja bem-vinda. Você viu até os depoimentos e uma coisa que me pegou, assim, que eu achei interessante. Se é um assédio verbal ou, claro, quando a pessoa toma a liberdade de tocar você, a grande maioria das mulheres, ou homens também, a gente não está só defendendo as mulheres aqui, acaba se defendendo de uma certa forma, se defendendo de rebater, ou fazer um escândalo, ou bater mesmo na pessoa. E, na verdade, assim, a ideia aqui é mostrar um outro ponto, porque, assim, assédio sexual é crime, não é?
Sim, bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite. É importante da gente falar aqui sobre isso. Sim. No nosso Código Penal, a gente tem um crime chamado assédio sexual. Ele é ligado quando existe uma hierarquia entre, né, a vítima, sendo ela mulher ou homem, e aquela pessoa que utiliza dessa hierarquia para fazer uma ameaça, pedir um favor sexual. Mas nós temos outros crimes no Código Penal e também na Lei de Contravenções Penais, em que essa agressão verbal, essa cantada que é às vezes uma cantada abusiva, né, se encostar que não é concedido, pode se encaixar. Inclusive até o crime de estupro, que abrange algumas condutas dessas também. Tá, então assim, abrange em outras questões, porque realmente é isso. E a população tá bem antenada em relação a esse detalhe de que assédio sexual é quando tem uma hierarquia entre pessoas, ou no trabalho, no serviço que você acaba sendo assediado, enfim, que pode acontecer. Mas tem essa outra regra também que a gente pode se atentar. Bom, já a gente chega nisso. A gente fala muito em paquera, em cantada. E normalmente os homens acabam cantando, paquerando e tal. Mas em qual situação a mulher consegue identificar que, opa, isso não é bem uma cantada, está forçando a barra? Como que a gente consegue identificar para caracterizar o assédio propriamente dito? Eu acho que é a grande regra da vida como um todo, né? Às vezes quando a gente fala de paquera, a gente quer criar algumas regras típicas, mas qual que é a grande regra para tudo na vida? O consentimento do outro, né? Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de lazer. Então, se a pessoa manifestou, né, verbalmente ou até corporalmente, que ela não quer aquela aproximação, ela não deseja aquele toque, a partir dali a gente já considera um assédio, né? Inclusive mesmo que seja uma agressão apenas verbal. Né? Então tem que também pensar que a fala, né, o linguajar também é uma violência, é caracterizado. Né? E engraçado, a mulher não está acostumada com isso, não está acostumada a só o verbal, tranquilo, deixo pra lá, eu finjo que não é comigo, como a gente ouviu em um dos depoimentos. E muito pelo contrário, porque tem mesmo alguns assédios que são bastante agressivos, isso verbalmente falando, que tem mulher que se sente ofendida de uma certa forma, não é? A gente tem que pensar que cada mulher, ela vai se sentir ofendida com uma conduta ou às vezes não. Cada cabeça, né? É uma cabeça. Exato, né? Então também a gente tem que ter esse olhar de que não existe uma grande regra para cada mulher, né? Às vezes uma cantada que para mim é super grosseira e ofensiva, para você já não é, né? O que a gente tem que pensar, né? Essa questão da paquera. Um homem que está no carro, que grita para a mulher na rua, né? Uma palavra grosseira, ele quer uma paquera? Não. Né? Ele está usando desse poder que a sociedade, né? Nessa cultura que a gente tem, dá ao homem de que ele pode, né, falar para aquela mulher tudo o que ele deseja. É nisso que a gente tem que criticar e refletir, né? Por que a gente dá essa liberdade? Né? De onde nasceu isso? Isso é cultural, vem da educação. Lá de trás, é histórico praticamente. Então, assim, a ideia é criar uma nova educação, para que essas pessoas não falem o que elas estão pensando, de ter um bom senso. E cá entre nós, sinceramente, você que olha uma mulher bonita, ou você que olha um rapaz bonito, se você falar algumas grosserias ou até assediar, que você nem tem ideia, jura que você acha que vai conquistar aquela pessoa? Exatamente. Forçando a barra, não é? Você não concorda? A paquera, ela é isso, ela é um momento gostoso, né, em que não tem intimidação, em que não tem medo, né? O assédio, ele faz com que a mulher tenha medo de sair na rua, que a mulher pense que roupa que ela vai usar. Nossa, você falou um ponto super interessante. Sim, então, isso é paquera não, né? A gente vive um momento de medo ainda, né? Que as mulheres, né, pensam como que elas vão sair na rua. Isso não é uma coisa que passa pela cabeça dos homens quando eles vão trabalhar, né? A mulher tem que pensar, inclusive, qual transporte ela vai pegar, porque muitas vezes ela sabe que naquele horário o metrô está cheio, o ônibus está cheio, e ela pode ser vítima desse assédio, então, né? É muito corriqueiro acontecer esse tipo de assédio em transporte público? Sim, ano passado a gente teve um episódio, né, que, enfim, conversamos muito sobre isso, muito importante o papel da imprensa e da mídia, né, e a gente vê que acontece muito. Eu não acredito que esteja aumentando, eu acredito que as mulheres estejam falando mais, né, a partir do momento que tem denúncia, as mulheres, elas se sentem mais empoderadas, até para poder ir numa delegacia com uma pessoa que é capacitada e faz um atendimento que não vai culpabilizá-la, que a gente sabe que infelizmente isso acontece, né, muitas vezes a vítima, ela chega na delegacia e fala, mas onde você estava? Com que roupa? Né, a gente ainda tem uma vítima aí que muitas vezes é criada que só aquela merece proteção. Cria toda uma situação fazendo com que a pessoa que foi lesada, no caso, seja culpada. Exatamente. E não é essa ideia. Você falou uma coisa da roupa, eu achei
achei muito interessante, porque a mulher tem a sua sensualidade, enfim, tem mulheres que preferem ser mais clássicas, elegantes, e aí não interessa, a gente vive num mundo todo misturado mesmo, e cada um dita a sua moda, dita a sua regra e tem o corpo do jeito que quiser. E eu acho que isso é liberdade, mas em algumas situações, às vezes você se vê bloqueada porque não pode colocar determinada roupa, porque você ouviu dizer que tem pessoas que vão abusar de você, você tem visto nos noticiários que isso pode acontecer. Isso é, de uma certa forma, um assédio que já acontece antes dela mesmo ser assediada, não é? Sim. Em 2016, teve uma pesquisa muito interessante que tocou exatamente nesse ponto, que 30% das pessoas que foram entrevistadas, elas falaram que se a mulher usa uma roupa provocativa, ela não pode reclamar depois se ela for assediada, estuprada. Mas isso é um absurdo. É um absurdo, né? Teve uma exposição agora na Bélgica, salvo engano, que realmente ela trouxe roupas de todas as mulheres que foram abusadas sexualmente, para quebrar esse estereótipo, né? Sim. De que a mulher é culpada quando ela sofre, né? Um assédio, um estupro. Não, né? Culpado é quem pratica, culpado é quem acha que aquela conduta é legítima, né? Infelizmente, ainda, como você mesmo falou, a gente ainda tem que trabalhar muito na questão da educação e da não revitimização dessa mulher, né? É muito difícil a gente ir numa delegacia, muitas vezes, e falar de um assédio. Você falou, né, em delegacia. Vamos supor, a mulher ou o homem, enfim, qualquer um dos dois tenha passado por um assédio sexual. O que fazer? E não ficar só nessa questão de, eu vou revidar, eu vou brigar, eu vou bater. Não. Qual que é o procedimento correto? Certo. Importante... Por exemplo, né, como a gente está na época do carnaval, se acontecer naquele momento exato, né, se for num ambiente privado, ver se tem algum segurança para dar um auxílio, né? Se for num ambiente público, procurar a polícia, né, fazer um boletim de ocorrência. É importante, sempre que possível, a gente tentar saber quem é esse autor da violência, né? Infelizmente, o processo criminal ele é baseado em provas. Se eu não sei falar quem fez aquele ato, ou minimamente descrever, olha, é alto, é moreno, é claro, dá algum tipo de descrição, provavelmente no âmbito do criminal a gente não vai conseguir andar com o processo, né? Nós temos também 180, que é o Disque Denúncia, ele é nacional, você pode ligar, ele funciona 24 horas por dia. Esse é um serviço de violência contra a mulher. Sim, ele vai dar tanto os encaminhamentos para a parte criminal, vai orientar como fazer, onde comparecer, como também vai falar dos atendimentos psicossociais que são muito importantes para essas mulheres. Porque a gente sabe que a violência, ela não é só física, ela também é psicológica, né? Muitas mulheres apresentam quadro de depressão após uma situação dessa. Porque vai reprimindo, reprimindo. Você se vê, como eu já falei, né, uma hora aqui bloqueada. Você vai bloqueando quem você é e você vai construindo uma nova personalidade em cima dessas limitações. Com certeza. Que acaba fazendo a mulher sofrer de uma certa forma, né, que é muito complicado. As mulheres hoje, elas têm medo de fazer a denúncia? Você acha que tem medo ou falta orientação? Eu acho que elas têm um pouco de medo em virtude da gente ouvir muitas vezes, olha, na delegacia tem um mau atendimento, na delegacia se questiona sobre a sua vida quando você vai fazer a denúncia, né? Por isso a importância da gente capacitar toda essa política pública, né? Num olhar de discriminação sobre gênero, como atender uma mulher que sofreu assédio, né? Sim. Por exemplo, eu fiz direito e a gente nunca discutiu isso numa faculdade de direito, né? Sim. Então imagina nas outras, essa que é a grande importância, né? Pra gente poder aí sim dar um caminho para que essa mulher também não fique numa rota crítica, então ela vai na delegacia, vai em outro e nada é feito, né? E nada acontece. Sim. Eu vi que você trouxe uma cartilha, é isso? Isso, a Defensoria Pública, né, o Núcleo da Mulher, nós temos essa cartilha que traz, né, explica qual é a diferença do assédio, da paquera, fala quais os caminhos que essa mulher pode procurar, traz informações nesse sentido. Ela está no portal do Núcleo da Mulher, pode ser impresso, de livre circulação, ou também pode encaminhar um e-mail para a gente que a gente entrega também algumas cartilhas, porque a gente sabe que hoje em dia informação é poder. Lógico, né? Como você bem disse. Abre a cabeça e você resolve, né? Sim, você resolve definitivamente. Muito obrigada pela sua participação. Olha, quem quiser entrar em contato, a gente passou, né, o Disque Denúncia, que é 180, que é o Serviço de Violência contra a Mulher, e tem o serviço da Defensoria, né? Defensoria Pública do Estado de São Paulo, é 0800 773 4340, para você fazer o agendamento. E aí tem o site defensoria.sp.def.br. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada. E vamos educar a sociedade, Exato, né? É isso que precisamos. Com certeza. Obrigada, queridona.